muito bom dia, começando mais uma live. Vamos lá, vamos pra cima. Animação, força. Hoje eu tomei um banho bem quente, ao contrário dos outros dias, né? Todo dia, segunda a sexta-feira eu entro na banheira fria. No domingo eu tomo um banho de chuveiro quente e depois eu jogo água fria. Mas no sábado eu tomo um banho super quente. Lidiane, muito bem-vinda, muito bom dia. Meu, você tá invicta, hein? Quero você sempre aqui, até o final desse desafio aqui. Feliz em te ver aqui. Então, o que eu tava falando é que de segunda a sexta eu entro na banheira fria, gelada, e a gente tá no inverno, tá chegando a sensação térmica de 0 graus. No domingo eu tomo um banho de chuveiro quente e depois eu jogo água fria. E no sábado eu tomo um banho só quente, bem relaxante. Por quê? Porque, segundo a minha fé, né, eu não trabalho de sábado, eu não trabalho a terra. O ser humano, o corpo, ele é representado por terra. Adão foi feito de terra, né? Então é um dia que eu não trabalho a terra, é um dia de desfrute total. Então tomo um banho quente, relaxo. Isso é muito bom, por quê? Porque existe tempo para todas as coisas. Existe tempo para plantar, existe tempo para colher, existe tempo para você trabalhar em dominar sobre a matéria. Não que você não tenha que dominar sempre, sempre você tem que dominar, né? Mas tem horas que você precisa simplesmente desfrutar, simplesmente relaxar. Isso é importante. Só que se você trabalha no estado de relaxamento total sempre, a carne domina. Então é muito importante a gente sempre estar de olho, sempre estar vigiando. Mas hoje é um dia que é mais relaxado. Geliane, bom dia, tá sempre por aqui também, né? E hoje é um dia que geralmente eu não fazia live. Eu estou fazendo live porque eu senti no coração que isso aqui tem que ser ininterrupto. Então é um dia que eu vou falar mais de espiritualidade do que o comum. Geralmente eu sempre falo de espiritualidade junto com empreendedorismo, mas hoje a gente vai falar mais sobre assuntos do alto. Estúdio de beleza, Fênix, Silvânia, eu lembro. Você vê o poder de anotar? Não tá aqui papel nem nada, mas quando você anota, você passa pro cérebro em outra questão. Por isso que eu falo, escreva, escreva, escreva. Silvânia. Vamos lá, eu vou começar lendo um salmo aqui e a gente vai conversando. E eu vou falar para vocês, se vocês quiserem mandar perguntas, mandem perguntas, inclusive nas lives. Não precisa ser exatamente do tema, tá? Hoje eu vou falar mais de assuntos espirituais, mas geralmente se vocês quiserem mandar perguntas sobre os negócios de vocês, esse tipo de coisa, vocês podem sempre estar mandando ou mandando sobre o tema. É legal que a gente tenha uma dinâmica melhor. Mas hoje em específico vamos falar de assuntos elevados, tá bom? Então mandem perguntas aí que isso contribui e eu posso ajudar vocês. Vamos lá, quem quiser abrir uma Bíblia, eu vou ler o Salmo 59. Salmo 59. Tem algumas palavras aqui que estão pro hebraico, tá? Eu vou tentar falar no português normal, mas tem algumas palavras aqui que vão estar diferentes. Mas vamos lá. Para o regente, feito para não destruas. Salmo de Davi. Mirtã. Quando Saul enviou homens para vigiarem a casa de Davi a fim de matá-lo. É interessante que Davi foi ungido rei. Davi é rei de Israel. Davi é uma das pessoas mais amadas da Bíblia por Deus, né? Só que por boa parte da vida dele, ele fugiu, ele correu, ele lutou. Ele foi ungido rei quando jovem, mas ele só reinou lá pelos 30, 35 anos. Se eu não me engano, 35 anos. Aí você pega e fala, caramba, 35 anos, é um bom tempo. Fugindo, o rei queria matar ele, o rei Saul, mas ele estava lá, fazendo a parte dele. E muitas vezes a gente não tem resiliência para fazer as coisas. Muitas vezes a gente não suporta. Tem coisas muito fortes para acontecer na nossa vida. Tem propósitos muito fortes para acontecerem se a gente cumprir o nosso propósito. E um dos segredos aqui é a paciência. É a paciência de esperar o seu momento. Mas não esperar de braços cruzados. Vai fazer o que tem que ser feito e aguentar. Aguentar. E cada vez mais melhorar. Cada vez mais melhorar. Você está fazendo o seu trabalho, está desenvolvendo? Faça melhor.
Vai lapidando, vai lapidando. Você está estudando, estude mais, vai estudando. Você está impactando pessoas. O que você pode fazer para impactar mais pessoas? O que você pode fazer para melhorar isso daqui, para melhorar esse movimento? E aí você vai desenvolvendo isso. Você vai desenvolvendo esse movimento. Então, vai desenvolvendo, vai fazendo. Porque o tempo vai passando e vai chegando a sua vez. Vai chegando o seu momento, tá? Então, nossa, tá tudo torto aqui. O grande segredo é você simplesmente continuar. Como o Davi aqui, ele estava fugindo. Vamos lá. Meu Deus, salva-me de meus inimigos. Tira-me do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam o mal. Salva-me dos homens sanguinários, pois ficam à minha espreita para matar-me. Abertamente eles se unem contra mim, sem que eu tenha cometido crime algum, nem pecado, ó Senhor, mesmo que não tenha culpa de nada. Eles correm e se preparam para atacar-me. Desperta-me para ajudar-me e vê, pois tu, ó Senhor, Deus de Israel, levanta-te para punir todas as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Vê que ameaças saem de sua boca, e seus lábios são como a espada. Lábios como a espada. Da mesma forma que Deus criou o mundo com palavras, aqui ele mostra como que as palavras têm poder. Seus lábios são como espadas. A gente acha que palavras são palavras, mas palavras bloqueiam, palavras destroem, palavras constroem. Um microfone na boca de um jornalista faz um estrago. Palavras são fortes. Como eles dizem para si mesmos, ninguém ouve mesmo, mas tu, ó Senhor, deles rirás, caçoarás de todas as nações. Tu és minha força, pois por ti guardarei. Porque tu, ó Deus, és minha fortaleza. Deus que me dá graça, virá a meu encontro. Deus permitirá que eu triunfe sobre meus inimigos. Não os mates, ou o meu povo esquecerá. Em vez disso, por teu poder faze-os vaguear, mas abate-os, ó Senhor, nosso escudo, pelos pecados de sua boca, pelas palavras de seus lábios, enredados na própria soberba. Que sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam. Consome-os em tua ira, consome-os até que não existam mais, e saiba que até os confins da terra que Deus governa sobre Jacó. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade, perambulam à procura de comida, e uivam a noite inteira, se não ficam satisfeitos. Quanto a mim, cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei tua graça, pois tu és minha fortaleza, meu refúgio nos tempos difíceis. Minha força, cantarei louvores a ti, pois Deus é minha fortaleza, Deus que me dá graça. Amém. O nome do meu filho, meu segundo filho, né? Tenho a Lara também, é Davi. E eu coloquei o nome dele de Davi por causa do rei Davi mesmo. Só que tem uma diferença. Davi, da Bíblia, ele termina com Dalet, a letra D em hebraico. David. O meu Davi, ele só tem o I. Davi. Davi Yosef. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu quero que... Os nomes, eles têm poder, inclusive. Os nomes têm significado. Deus criou o mundo com palavras, né? Então tem um significado forte aqui no arquétipo do nome do Davi. Então, ao mesmo tempo que eu trago isso, eu trago uma personalidade própria para ele. Ele não é o Davi da Bíblia. Ele é o Davi. Ele é o Davi e Davi. Então, ele, ao mesmo tempo que eu trago essa energia desse nome, eu também trago uma ideia de personalidade própria aqui para ele. E por que eu escolhi isso? Por que tem essa referência do Davi da Bíblia? Porque ele, o Davi da Bíblia, David, ele tem um arquétipo muito forte para o ser humano. Ele foi ungido rei, como eu falei, lá na juventude dele. Ele foi escolhido entre os filhos. Ele não era necessariamente o mais forte, ele era o caçula. E ele lutou a vida inteira. E ele errou muitas vezes. Só que ele tinha um coração treinável.
Ele tinha um coração aberto para entender onde ele erra e voltar para o caminho. Teve um erro dele que foi assim muito forte mesmo, né? Foi aquela questão da mulher que ele viu lá do palácio e se apaixonou por ela, mas ela tinha marido e ele mandou o cara pra guerra. Meu, aquilo lá é pesado pra caramba, muito pesado. Só que ao mesmo tempo, pô, um cara que fez isso, Deus pega e fala que ele é o amado de Deus. Porque o que ele quer dizer é o seguinte, que nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos, nós caímos, nós nos desviamos, mas o que importa de verdade é para onde o nosso coração de verdade está voltado. Se ele está voltado para fazer o mal ou se ele está voltado para uma direção de fazer o bem, para o seu propósito. Angélica, bem-vinda. Se o seu coração está voltado para o propósito ou se ele está voltado para fazer o mal. E Davi, ele fazia coisas erradas, mas ele estava sempre voltando para o caminho certo. Ele era um guerreiro, realmente. Ele lutou, ele não estava diante da realeza a vida inteira dele. E aqui tem uma lição muito forte. Às vezes você vai ter que lutar. Tem pessoas que já começam já com uma herança, já começam fazendo e dando certo, já começam prosperando nas coisas. Só que geralmente, quando a prosperidade, ó, isso aqui é sabedoria mesmo. Geralmente, quando a prosperidade vem muito rápido, acontece muito rápido, a pessoa ela deixa de aprender coisas no caminho. Porque tem certas coisas que são aprendidas na prática, na execução. Então, geralmente, uma pessoa que tem um sucesso muito rápido, que ela bate um resultado muito rápido e ela não passa por certos sofrimentos, muitas vezes falta bagagem para ela conseguir viver, para ela conseguir ser feliz, para ela conseguir cumprir com o propósito dela literalmente. Você vai ver isso com herdeiros, por exemplo, que perdem as fortunas. Você vai ver com pessoas que simplesmente têm uma vocação muito fácil, vai lá e bate um resultado muito fácil. Geralmente elas vão enfrentar dificuldades em coisas básicas. Se você vê os padrões, né, os arquétipos em toda a Bíblia, você vai ver que diante de toda bênção veio um grande sofrimento, veio uma grande dor, veio uma grande jornada, porque a jornada te ensina. Davi teve a jornada dele. Com quantos anos ele reinou? 30, 35? Eu não me lembro exatamente com quantos anos. Mas toda a vida dele foi lutar. Lutar, lutar, lutar. Lutar, fugir, orar, se lamentar. Ele estava aprendendo muito. Ele estava criando a força para ser um rei. Não só um rei forte de braço, mas para ser um rei forte de sabedoria, de coração treinável, de entender o coração do homem. O povo de Israel, né? Vamos começar lá de Abraão, lá atrás. Ele ganhou a terra prometida. Deus pega e fala para ele: Lech lechá, sai da casa dos seus pais, vai para ti, vai para a casa dos seus pais, sai da casa dos seus pais, vai para a terra que eu vou te mandar, é uma terra que emana leite e mel, não sei o que, não sei o que lá. Fala que nações vão, todas as famílias da terra vão se abençoar diante dele, quem amaldiçoar ele será amaldiçoado, quem abençoar será abençoado, não sei o que, não sei o que lá. Legal, ele pega e vai para a terra de Canaã na época, né? E aí quando ele chega lá, a única coisa que ele tinha era gado, ele era rico, né? Mas ele era rico de gado. E aí, de repente, o que tinha? Teve uma seca muito forte na terra e ele teve que sair de lá. Ele perdeu, ele acabou de ganhar, ele já perdeu. Ele não perdeu eternamente. Você não perdeu eternamente aquilo que você tropeçou. Só houve uma sede na terra, isso aqui é uma lição. Tudo isso aqui é uma lição que está mostrando para você o tempo inteiro. Só houve uma sede na terra. Escreve aí, só houve uma sede na terra. Às vezes vai falar que houve uma fome. E aí o que ele faz? Ele vai para o Egito. E aí ele tem toda uma jornada lá. Chega no Egito, ele fala que ele tem medo dos homens matarem ele por causa da mulher dele, que é muito bonita, fala que é a irmã dele. E aí ele perde a mulher dele. Olha só, é uma jornada de tristeza. Ele perde a mulher dele, o faraó quer desposar a mulher dele. Só que aí Deus coloca uma praga sobre o faraó, sobre todo mundo, e aí o faraó
Ele pega e devolve Sara e fala, pô, ela é sua mulher, você não falou. E aí o faraó dá presentes para ele, dá servos e servas, deixa ele mais rico ainda. E aí ele pega e volta para a terra de Israel, mais rico. Olha a mensagem que tem aqui. Às vezes você vai ter que se desafiar. Às vezes vai vir um problema pesado na tua vida. Só que se você vencer esse problema, você vai ter mais riqueza na tua mão. Se você vencer esse problema, você vai ter mais riqueza na sua mão. Bom dia, Dila, sempre presente aqui, feliz em te ver aqui também. Se você vence o problema, escreve aí, cada problema tem uma riqueza. E você tem que absorver essas riquezas. O rei Davi, antes de ser rei, ele era pastor de ovelhas. Mas o que ele aprendeu com isso? Todo mundo fala que ele é guerreiro, a Bíblia fala que ele é guerreiro. O que ele fazia? Ele fala que ele não deixava nenhuma ovelha para trás. Olha que força isso. Cada problema tem uma riqueza, é isso. Olha a força disso. Olha a força disso. Davi não deixava nenhuma ovelha para trás. Nenhuma ovelha para trás. O que Davi era? Era um pastor. E o que ele se tornou? Um pastor. Ele não deixava ninguém para trás. Teve um aprendizado muito forte sobre não deixar nenhuma ovelha para trás. Teve um aprendizado muito forte. Ele lutou com urso, ele lutou com leão. Ele, jovem, adolescente, ele lutou com leão para cuidar de cada ovelha. Teve uma ovelha perdida, ele foi atrás da ovelha. Quando chegou lá, tinha um leão querendo devorar ela. Ele conseguiu botar o leão para correr. Será que ali não era já um treinamento de coragem? Para quando chegar a hora certa ele ter coragem para enfrentar o gigante, para enfrentar as batalhas. Porque ele reinou numa época bem difícil. Os filisteus eram os maiores inimigos de Israel. Eles estavam atacando o tempo inteiro. E antigamente era pesado as lutas. Às vezes a gente lê aqui e a gente não tem o real impacto disso. Imagina que tá todo mundo em casa. Imagina você em casa. Você tá tranquila, você tá se sentindo segura. Às vezes você tem um certo medo da criminalidade e tal. Tá lá fora, mas nesse momento você tá segura aí. Imagina que a qualquer momento pode chegar uma nação hostil, a fio de espada e sair matando mulher, criança, todo mundo que vê pela frente. É o que acontecia. Hoje em dia a gente vive uma época muito mais tranquila do que a gente acha que vive, inclusive. Muitas vezes a gente fica aí com preocupação, com medo, desanimado. Aquela época era pesada mesmo. Eles vinham sem dó, matavam as pessoas a fio de espada, fazia atrocidades, era pesado. E essa foi a época que Davi reinou. E o povo filisteu era um povo muito perverso. Mas tudo aquilo que ele viveu serviu para ele aprender, para ele ser melhor. E quando eu falo de aprender aqui, não é só força bruta, não. Ele desenvolveu a alma dele. Ele desenvolveu o senso de cuidar das ovelhas, o senso de coragem. Ele tocava a harpa, ele orava a Deus, ele fazia canções. Ele se tornou o grande cantor de Israel. A maioria dos salmos é de autoria de Davi. Ele tocou harpa para o rei. Aqui tem uma bela lição de você aprender a fazer e dominar sobre muitas coisas. A música é uma delas. O louvor é uma delas. A oração, a fé, o acreditar. Fabi, muito bem-vinda. Feliz em te ver aqui. É muito importante isso. Às vezes a gente só fica pensando e bitolado em uma coisa. Lá no seu trabalho, lá no seu sonho, você fica lá trabalhando só naquilo, estudando só sobre aquilo. Você faz cabelo, só cabelo. Não, abra a mente. Começa a estudar diferentes coisas, porque tudo isso vai abrir tua mente, vai te tornar uma pessoa melhor, vai te tornar uma pessoa mais carismática, vai te tornar uma pessoa mais preparada, vai te tornar uma pessoa que tem um papo agradável. Eu vou te contar uma coisa. 90% do seu resultado não é sobre a sua técnica. É sobre a pessoa que você é. As clientes vão até você por causa do seu papo, por causa da sua frequência, por causa da sua energia. Quantas vezes eu já vi profissionais ruins, não muito boas, limitadas,
com a agenda cheia, cobrando bem e com clientes super fiéis. Por quê? Porque elas são pessoas de luz. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo para você ter um trabalho ruim. Eu estou falando que até mesmo uma pessoa que tem um trabalho ruim consegue prosperar muito porque ela é uma pessoa de luz. Seja uma pessoa de luz. Seja uma pessoa com um papo agradável. Ontem mesmo eu estava conversando com meu pai e eu estava relembrando ele que eu tenho uma referência muito boa. Ele tinha uma assistência técnica de informática, era super simples, tá? Era do lado de uma padaria. Nossa, quantas vezes iam pessoas lá da cidade, desde as pessoas mais ricas até as mais humildes. Elas iam lá pagar café pro meu pai. Meu pai toda hora ele saía da loja e ele conversava com as pessoas. As pessoas adoravam conversar com ele porque o meu pai sabe falar sobre qualquer assunto. Ele sabe falar sobre academia, ele sabe falar sobre filosofia, sobre história, ele cursa matemática atualmente. Você vai falar de Bíblia, meu pai entende. Você vai falar de séries, de filme, ele entende. Entende de poesia, entende de um monte de coisa. E aí iam pessoas lá conversar com ele. E as pessoas deixavam os computadores lá. Tinham lojas muito melhores. Mas eles iam lá. Pessoas assim muito sábias. Conheci muita gente muito sábia. Meu pai pegou um networking assim fantástico, simplesmente com isso. E aqui tá um segredo para você deslanchar naquilo que você faz. Segue o teu propósito. Seu propósito é abençoar a gente. O seu propósito é trazer luz para pessoas. Tem uma coisa que eu aprendi é que você não precisa diretamente. Isso aqui repele as pessoas. Isso aqui que eu estou fazendo, inclusive, repele as pessoas. Você abre uma Bíblia numa live, a pessoa quer ouvir empreendedorismo, ela vai embora. Eu nem sempre eu faço isso, eu estou fazendo isso aqui no sábado. Mas qual que é a sacada? É você ser luz. Se você é luz, se você vive os valores que tem aqui na tua vida, naturalmente as pessoas elas vão ser atraídas e elas vão querer saber o que, que é. Elas vão querer absorver dessa luz. Elas vão querer aprender com você. Então o segredo aqui não é você ficar pregando palavra. É você viver a palavra. É você pôr em prática na tua vida. É você estudar, se capacitar, entender a mensagem e abençoar a gente. É você ser uma pessoa justa. É você ser uma pessoa correta. É você ser uma pessoa bondosa, misericordiosa. Tudo que você pede para Deus, você tem que ter esse atributo dentro de você. Você está pedindo misericórdia? Você é uma pessoa misericordiosa? Você está pedindo justiça? Porque justiça é importante. Você vai ver diversas vezes nos Salmos a palavra vingança, que é uma palavra colocada como ruim. Mas é uma palavra, é algo que realmente são energias que precisam estar nesse mundo, porque senão os maus dominam. Seja luz, ser luz muitas vezes é você ser forte, é muitas vezes você ser intolerante com o mal. E quando você é luz, que nem a Giliane aqui falou, quando você vive isso daqui, você conquista pessoas. E o seu verdadeiro propósito é esse, é conquistar pessoas. Então, sim, estude. Eu dei uma dica um dia aqui e prevalece essa dica. Tenha livros. Livros. Por que tenha livros? E livros à mostra. Porque isso aqui é uma referência para sua cabeça. Isso aqui é uma referência para o seu marido. Isso aqui é uma referência para os seus filhos. O centro de uma casa hoje em dia é uma sala com uma TV gigante. E a TV, o que mais tem na TV é porcaria. Esse é o centro da tua casa. O centro da tua casa deveria ser uma prateleira cheia de livros. Eu não leio, dane-se que você não lê, compre os livros. Tenha essa prateleira. Começa a pôr os livros lá. Seus filhos vão ver isso. Talvez você não lê, mas talvez os seus filhos vão criar gosto para isso. Talvez os seus netos. E você mesmo. Isso aqui vai te abençoar. Isso aqui vai trazer luz. Você saber falar sobre vários assuntos. Você se conectar com diversas pessoas. Porque uma falsa
palavra que é colocada é o seguinte: vai lá, estuda as coisas de Deus e sai pregando. Você precisa se conectar com as pessoas. Você precisa se tornar uma pessoa melhor. Você precisa se tornar uma pessoa mais inteligente. Você precisa se tornar uma pessoa com mais repertório. Ou você acha que Salomão ele era burro? Ou você acha que Salomão incorporou o espírito da sabedoria e já era? Não, ele tinha conselheiros, vinha pessoa de todas as terras para fazer networking com Salomão. As pessoas vinham presentear Salomão. Por que, que as pessoas vinham presentear ele com ouro? É o processo de mentoria de hoje em dia. Grandes reis iam lá e davam ouro pra caramba pra ele. Pra quê? Pra passar um dia com ele, pra conversar, pra ouvir, pra tirar dúvidas. A sabedoria é isso. Não adianta você ser uma pessoa vazia que fala de Deus. Não é esse o propósito, senão você não ia ser carne e osso. Você não ia estar nesse mundo imperfeito. Você ia ser um anjo. Mas o objetivo da vida é que não sejamos um anjo. Nós somos mais evoluídos que o anjo. Por quê? Porque a gente tem esse corpo aqui que faz a gente ter preguiça, que faz a gente pecar, que faz a gente fazer o errado. E qual que é o objetivo? É elevar a matéria. É você não deixar a matéria te dominar. Por que, que eu tomo banho gelado? Para não deixar a matéria dominar. Mas ao mesmo tempo eu tenho que elevar essa matéria. Então sim, o estudo é importante. Então vou te dar uma dica aqui, ó, para quem não gosta de ler, tenha os livros. Para quem gosta também isso aqui é legal. Pega um livro e abre numa página aleatória. Por exemplo aqui, Desenvolvimento Industrial e a Primeira Guerra Mundial. Ó, abri nessa página aqui. O que, que eu posso fazer? Eu posso vir até onde é o título, que é aqui. Uma página antes. A Índia Britânica entre os séculos 19 e 20. A Índia Britânica. Os britânicos, os ingleses, eles colonizaram a Índia. Muita gente nem sabe disso. Mas vamos lá, eu só vou dar um contexto aqui. Eu vou ler um trechinho aqui, você vai ver como que a gente vai aprender num parágrafo. A situação econômica. O império era menos vantajoso do que os ingleses tinham esperado. Os particulares fizeram fortuna, em partes através dos dons que recebiam dos príncipes, em parte graças ao comércio privado. Alguns chegaram a vender a companhia, por conta própria, os bens que tinham comprado, como funcionários, por conta da companhia. Mas as finanças desta última pareciam precárias. Consciente de sua ignorância, o governo suspeitou que os zamindar ou proprietários de terra escondiam a sua verdadeira riqueza. Lord Cornwallis, um governador-geral confiante nas instituições inglesas, pensou que se os zamindar gozassem dos direitos dos proprietários de terras da Inglaterra, introduziriam o uso de técnicas agrícolas aperfeiçoadas, como haviam feito os proprietários ingleses. Mas entre os zamindar de Bengala contava-se uma grande variedade de pessoas que diferiam tanto pela condição social como pelo direito de que gozavam do Rajá, hereditários aos arrematadores de cobrança de impostos. Os ingleses transformaram-se por completos em detentores de terras, convertidas estas últimas em propriedade privada. Além disso, em 1793 foi fixada uma soma de percepção fiscal sobre os rendimentos dos zamindar por parte do governo. Então, só aqui, ó, você já consegue entender um contexto. Os ingleses foram lá, colonizaram a Índia e eles começaram a achar que os grandes líderes estavam, como que se diz? Eles estavam escondendo a riqueza deles. E eles falaram, pô, a gente achou que estava bem melhor aqui e o negócio não tá tão bom assim. E aí o que, que eles fizeram? Eles começaram a comprar as terras. Só aqui você já consegue ter um contexto. E aí eles começaram a dominar sobre os impostos. Aqui você já começa a ter uma reflexão sobre o olhar dos poderosos sobre os impostos. E aqui, nesse simples trecho, em um determinado momento você vai ter uma conversa.
Você tem isso aqui no seu repertório, você tem isso aqui na tua cabeça. Não é o livro inteiro, não é. Mas você tem vários fragmentos de coisas que você começa a ter uma noção sobre o que, que acontece no mundo. Do contrário, você só vai entender de cabelo, você só vai entender de sobrancelha, você só vai entender do que você faz todo dia. E por que, que isso é ruim? Porque 90% do seu resultado tá ligado a quem você é, tá ligado ao seu repertório, tá ligado ao seu carisma, tá ligado a o quão agradável é estar com você, o quanto de luz você tem. E conhecimento é luz. Escreve aí, conhecimento é luz. Você precisa ser uma pessoa com multi-repertório. E não é só livro, não. Repertório tá ligado a viver experiências novas. Tá ligado a estar aberto a aprender. Porque dessa forma você vai abençoar pessoas. Dessa forma você vai ter sabedoria para entender o que acontece à sua volta. Dessa forma você vai ter sabedoria para trazer a luz ao mundo de verdade. E os seus resultados eles vão aumentar expressivamente. Só que você tem que ter paciência. A grande mensagem de hoje aqui é a paciência. O rei Davi, ele virou rei depois dos 30. Não tenha afobação. A nossa geração ela não tem paciência para nada. Às vezes, quantas pessoas eu já conversei que falam: ah, eu não tenho resultado. Quanto tempo você está fazendo? 6 meses. Pô, 6 meses. Mas será que você está fazendo? Vai ver, a pessoa não está nem fazendo direito, porque em 2 meses ela consegue ter resultado. Mas de qualquer forma, a internet acelerou isso aqui. Conheço pessoas que com 30 dias conseguem dobrar o faturamento. Conheço pessoas que com um ano, vamos pegar aqui a Érica Passos. Ela fazia R$ 2.000 numa fábrica quando eu conheci ela. Depois de um ano e meio, ela fez R$ 55.000 no fundo da casa dela. A Ellen Almeida da minha mentoria, ela é uma pessoa que fazia 7 mil. Em um ano e meio ela fez 45 mil. A gente tem vários exemplos aí de pessoas que bateram resultados expressivos. Mas o grande ponto aqui é o seguinte: imagina que você está 5 anos. Não é o cenário, tá? Mas imagina que você está 5 anos sem ter muito resultado. Mas fazendo, aprendendo, melhorando, se desenvolvendo na sabedoria do céu e na sabedoria da terra. Ganhando repertório, se desenvolvendo. Eu duvido que depois desses 5 anos, fazendo e praticando, você não precisa nem esperar 5 anos para ter o sucesso, tá? Mas se você não desiste, daqui 5 anos você é uma pessoa completamente diferente do que você é hoje. Em todos os sentidos, mais sábia, mais rica, mais próspera, com mais amizades, com amizades diferentes. Você não vai mais ser dominada pelas pessoas que estão te dominando. Você não vai mais ser alienada com pessoas que estão te alienando. O que é o alienamento? É uma escravidão mental. Um alienador é aquela pessoa que quer que você faça a vontade dele o tempo inteiro. Você vai ver alienador em casa, você vai ver pais alienadores, você vai ver marido alienador, esposa alienadora, você vai ver pastor de igreja alienador. O contexto do alienador é aquela pessoa que existe o meu caminho, você vai seguir o meu caminho. Ela faz um terrorismo mental em cima da pessoa. O conhecimento, a sabedoria te livra disso daqui. Se você tiver 5 anos dedicado a não desistir, eu não tô falando que você vai precisar ter 5 anos para ter resultado, tá? Eu dei exemplos aqui, tem exemplos de pessoas que conseguem, ó, rápido. E dá para conseguir rápido. A internet, a tecnologia, tudo isso acelera. Mas vamos pegar essa hipótese de 5 anos, melhorando como pessoa, melhorando com conhecimento do alto, conhecimento de baixo, vários conhecimentos, várias experiências. Você vai mudar, cara. Você vai ser uma pessoa rica em todos os sentidos. Não tem como não conseguir. Por quê? Porque você é a imagem e semelhança do Criador. Você é uma pessoa de luz. Você tem um monte de bloqueio aí. Você não acredita em você. Você tem timidez. Você tem necessidade de aprovação. Você posta alguma coisa e tem vergonha do que vão dizer. Você sai na rua e tem vergonha do que estão pensando. Você vai ousar. Você tem medo de errar. Você tem medo de fracassar. Você tem um monte de bloqueio aí. Mas isso aí não é natural de você, não. Isso aí não faz parte de você.
Tudo isso aí dá para ser desbloqueado, você consegue viver livre desse peso todo. Mas você tem que se comprometer. Você precisa se comprometer a não desistir. E o que mais vai ter é motivo de desistir. Você acha que não tinha motivo para Davi desistir no salmo aqui que a gente leu? O rei queria matar ele. Tava cheio de gente correndo atrás dele, ele tava dormindo em caverna. Ele foi ungido rei, mas cadê essa realeza? 30 anos, cara. Depois dos 30, acho que nos 35 ele virou rei de verdade. E você tá desistindo com 2 anos. Eu tinha até dificuldade de dizer não, mas quando a experiência me fez entender que isso era libertador e que eu precisava ter a minha opinião própria, tudo começou a dar certo. É isso mesmo, Silvânia. Não. Não é a palavra que mais deve ser falada. Não. É difícil dizer não para quem a gente ama. É difícil dizer não para quem a gente não quer perder. É difícil dizer não para quem está nos alienando. Mas é uma palavra que você tem que exercitar. Muito. Quer saber coisas que te drenam energia? O WhatsApp te drena energia. Você tem que saber dizer não pro WhatsApp. Você vai lá, você vai fazer suas coisas aí, fulano te manda 500 áudios de 5 minutos. Aí você não sabe dizer não. Você vai lá e ouve aquele monte de áudio. Você tá drenando tua energia. Você tá sentindo toda aquela história que a pessoa tá te contando. Você tá se conectando com a vida do outro. Ah, mas eu tô ajudando. Tá sim, mas você deveria estar aqui investindo em você e você tá vivendo toda aquela experiência daquela pessoa. Que muitas vezes você nem queria ouvir aquela história toda, mas você tá ouvindo porque tem que ouvir. Não, não tem que ouvir não. Olha, fulano, eu tô ocupado aqui, eu quero muito te ajudar. Mas você poderia resumir isso daqui? Porque aqui, às vezes você não conta, mas eu quero que você faça esse exercício quando você receber o WhatsApp. Começa a contar e somar os tempos. Você recebe um áudio de 3, um de 2, um de 5, um de 4. Você vai somar, tem 15 minutos de áudio lá pra você ouvir, mano. E você não percebe que tem 15 minutos. Você vai ficar 15 minutos só pra ouvir o que a pessoa tem a dizer. Quando você terminar de ouvir, você vai responder, ela vai te mandar uma caminhada de áudio. Por que tua vida não vai pra frente? Porque você tá ouvindo um áudio de WhatsApp, porra. Por que tua vida não vai pra frente? Porque tem 5, 10, 15, 20 mensagens. Cara, isso é humanamente impossível. Há 10 anos atrás não tinha WhatsApp. As pessoas não perdiam tempo, elas não perdiam o espaço mental do presente olhando para vários assuntos. Isso aqui é terminantemente ruim, péssimo. É uma tecnologia que ajuda? Que ajuda. Mas se você fica imerso nisso aqui, esquece. Esquece. Tem que pôr regra nisso aqui. Se a pessoa achar ruim, meu, paciência. Fazer o quê? Espero que você entenda. Chegar e falar, olha, eu não vejo muito WhatsApp, eu uso o WhatsApp para trabalho, quiser conversar comigo, me liga. E de preferência, também é complicado essa parada do liga, né? Eu não tô falando para você ser antissocial. O que eu tô falando é para você não se perder nas armadilhas da tecnologia. A tecnologia tem que te ajudar. Ela não tem que te aprisionar. Você tem que saber dizer não para certas coisas. Senão, seu tempo tem 24 horas. O meu tempo tem 24 horas. Por que eu consigo fazer muitas vezes mais coisa que você? Por que eu consigo estudar mais coisas que você? Porque eu sei dizer não para outras coisas. O segredo é saber dizer não para outras coisas. Ou você acha que o Bill Gates ele tem tempo para ficar respondendo o WhatsApp o dia inteiro? Não tem, mano. Não tem. Então a sabedoria é isso. É você entender que tudo tem seu tempo, que dentro das lutas você vai ter luz, cada luta tem uma riqueza, cada dificuldade tem uma riqueza, cada desafio tem uma riqueza. Você vai absorver cada uma dessas riquezas. Você vai ter que passar pelo seu deserto, você vai ter que cruzar o seu mar vermelho, você vai ter que lutar contra os seus inimigos. E quando você for conquistar a terra, pode ser que tenha uma sede na terra. Mas dentro dessa sede, se você vencer ela, você vai sair mais rica. Em todos os sentidos. Quem pegou desde o início da live sabe todas as referências que eu tô falando aqui. E o arquétipo de pessoa que Deus quer que você seja é como o rei Davi. É uma pessoa que erra, mas é uma pessoa que é forte, é uma pessoa que está aprendendo, é uma pessoa que não tem só força bruta, mas tem muita força intelectual, tem muito coração. Ele escreveu muitos salmos porque ele tem muito coração.
Eu não sei se a Edilde ainda tá aí. Eu falei pra ela, ela canta, ela toca instrumento. Aí eu falei pra ela, pô, fiquei feliz que você voltou a tocar. Acompanho, sempre às vezes eu acompanho vocês aqui. Quem visualiza meus stories, eu sempre clico nos stories pra olhar, sempre vou acompanhando vocês. Eu gosto de acompanhar vocês. E falei pra Edilde, pô, Edilde, fiquei feliz que você tá tocando. Por quê? Porque a música, ela lapida o ser humano. Ela te traz sensibilidade, ela te traz coração. O rei Davi tocava harpa, sacou? Ângela começou a seguir, muito bem-vinda, Ângela. Então, é isso. Trabalhe em cima de você em diversas áreas. Porque 90% do seu resultado é quem você é. É a sensibilidade que você tem no coração, na alma. É o papo agradável que você tem. É o repertório cultural que você tem. É o que você consegue transbordar na vida das pessoas. Você tá lá fazendo cabelo, você tá fazendo maquiagem. Tem um papo agradável, um papo edificador. A cliente tá te contando fofoca. Aprenda. Começa a gastar tempo. Tem gente que reclama da fofoca. Fofoca é ruim pra caramba. Mas como que você consegue fazer o assunto sair da fofoca sem ser indelicado? Aprendendo a dominar a conversa. Quem domina a conversa? Vou dar um segredo aqui pra você. Você quer acabar com a fofoca? Aprenda a dominar sobre a conversa. Como que domina sobre a conversa? Fazendo perguntas. Quem domina no jornalismo? O jornalista. Por quê? Porque ele está fazendo pergunta, o outro está respondendo. Você quer sair da fofoca? Começa a fazer pergunta para a pessoa. Começa a perguntar outras coisas. Aí você já emenda com pergunta. Aprenda a fazer perguntas. Você vai dominar o assunto. Você vai estar por cima do assunto. A pessoa vai ser, entre aspas, a entrevistada. Só que você não tem que ficar entrevistando. Tem que fazer perguntas que fazem sentido com a coisa. Fazer a pessoa refletir. Deixar a pessoa falar. As pessoas adoram falar. A pessoa que fala fofoca, ela gosta de falar, ela gosta de expressar. Mas a fofoca é mal, cara. Aprenda a fazer perguntas. Melhore como pessoa. Escreve aí, eu vou melhorar como pessoa. O grande ponto tá aqui. Melhore como pessoa que tudo vai melhorar. A tua confiança vai melhorar. A tua força vai melhorar. Seu papo vai melhorar. Seu atendimento vai melhorar. A fidelização vai acontecer. Pessoas vão te indicar muito mais. Pessoas que pagam mais caro. Pessoas que não dão trabalho. Elas vão querer estar com você porque você é diferente. E Deus vai abençoar todos os seus caminhos. Por quê? Porque você está cumprindo com o propósito. Qual é o propósito? O propósito é abençoar gente. Escreve aí. O propósito é abençoar gente. Eu vou melhorar como pessoa. É isso. Eu vou melhorar como pessoa. Verbaliza isso. Eu vou melhorar como pessoa. O meu objetivo com essas lives aqui, maior do que tudo, é eu, Humberto, melhorar como pessoa. E eu sei que eu só posso melhorar como pessoa se eu estiver transbordando na vida de pessoas, se eu estiver no meu propósito. Você tem que viver o seu propósito. O meu propósito é isso aqui. Eu preciso estar aqui transbordando. Eu preciso estar aqui passando essa mensagem. Se vocês que estão aqui sempre presentes, Edilde, a Dila, a Silvânia, a Geliane, se vocês que estão aqui presentes em mais de uma live, muitas de vocês em quase todas, se vocês começarem a passar essa mensagem adiante, meu, já valeu muito a pena isso aqui. A gente está na segunda semana de live. Vamos até 30 de janeiro. E eu acho que eu vou acabar continuando com isso aqui. Porque isso aqui está muito abençoado. Se vocês passam isso adiante, da forma de vocês, com as palavras de vocês, como eu falei, não precisa ficar falando de Deus nem abrir Bíblia. Você precisa viver isso aqui. Você precisa ser uma pessoa de luz. Aí as coisas vão acontecer. Seja uma pessoa de luz. Melhore como pessoa a cada dia. E tá aqui um segredo. Toda vez que você melhorar, algo vai se voltar contra você. Isso aqui é espiritual. Primeiro, eu falei isso ontem. Primeiro você mesma, seu cansaço, você vai ficar doente, vai acontecer coisas. Você não vai ter vontade de acordar, vai acontecer algum problema que você vai dormir muito tarde, não vai conseguir acordar. Tá aqui uma coisa, eu vou tirar uma responsabilidade das suas costas.
Se isso aqui é muito cedo para você e sua vida começa depois, não é o ideal, mas você dormiu muito tarde. Acorda só para pegar conexão com a live. É 20 minutos geralmente. Hoje demorou um pouquinho mais. Depois volta a dormir, não tem problema não. Mas se conecta. Você vai, sei lá, para sua igreja, você tem grupo de estudo de alguma coisa, ou sei lá, você estuda outras coisas, faz luta, faz alguma coisa. Esteja com pessoas porque as pessoas te conectam. As pessoas te conectam a energias, as pessoas te conectam a frequências. Se você estiver conectada com coisas boas, não falo só de Bíblia, não, só de Deus. Mas se você estiver conectada com coisas boas, você aprende muito mais rápido, você desenvolve muito mais rápido. Então acorde. Se você ficar me ouvindo aqui todo dia, eu duvido que você não comece a prosperar em todas as áreas. Duvido que você não comece. Por quê? Porque a gente está falando de assuntos que vão te engrandecer, que vão te desafiar, que vão fazer melhorar como pessoa. Esteja aqui presente. Eu duvido que a tua vida não vai mudar. 2025 já começou pra gente. Vamos pra cima. Bom, vamos lá. Fecha os olhos. Vamos fazer a nossa conexão. Eu já libero vocês. Respira fundo 3 vezes. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado por esse dia incrível, pelo seu santo Shabat. Te agradecemos imensamente por essa união, por esse assunto elevado, por essa energia que cada um, tenho certeza que, assim como eu, sentiu no coração, pois eu venho sentindo muito forte essa união com essas pessoas. Fico muito feliz cada vez que eu vejo a notificação de pessoas novas entrando e as pessoas antigas sempre estando aqui presentes. Isso é muito bom. Te agradeço muito por essa oportunidade de estarmos juntos, estarmos criando um novo movimento, um movimento de luz que vai impactar a vida de cada um, desde dentro da sua casa até o próprio coração, os negócios, as relações. Então te agradecemos muito por toda essa luz que o Senhor permite estar em nossas vidas e que venhamos ser luz, que venhamos melhorar como pessoas. A cada dia vamos melhorar como pessoas. E através disso, eu quero que você visualize pessoas vindo de longe, pessoas querendo acessar essa luz com você, clientes impactadas, perguntando para você: nossa, você mudou tanto, o que, que aconteceu com você? Nossa, você tá tão bem, você tá com uma vitalidade tão incrível, o que, que mudou com você? As pessoas vão te ver mais bonita, você vai ficar cada dia, você já está cada dia mais bonita, por quê? Porque você tem a verdadeira luz. Porque a verdadeira luz, você começa a sorrir com os olhos. A sua frequência é uma frequência de alegria, de luz. E essa luz contagia. A sua alma brilha. E é possível para quem sente perceber isso de longe. A sua alma brilha. A sua luz brilha. E isso está atraindo pessoas de cada vez mais longe. A sua vida começa a se transformar. A riqueza começa a entrar no seu lar, na sua conta bancária, na sua relação com seu marido. É importante você entender que nesse processo, problemas vão acontecer. Coisas vão quebrar. Pessoas que você ama vão se voltar contra você. Assim como Davi, assim como o Salmo. Mas você tem que ser forte. Você tem que ser forte porque todo esse movimento está acontecendo. Essas pessoas elas estão vindo de cada vez mais longe. Mas para você ser essa pessoa merecedora, para você conseguir acessar os próximos níveis, você precisa fazer o que tem que ser feito. Você não pode correr da luta. Fala, eu não vou correr da luta. Porque o resultado cura. Pessoas vão se voltar contra você. Mas as que têm que ficar, elas vão entender o resultado. E elas vão correr essa luta com você. Mas você tem que ser forte e sábia nesse momento. E as pessoas que forem embora é um livramento. Elas deveriam ir embora mesmo. Elas não suportam essa frequência.
E tá tudo bem. Mas as pessoas que realmente importam, você vai fazer o que tem que ser feito. Repete comigo. Eu tenho 3 famílias. Aos meus pais, eu vou honrar. Eu não vou controlar a vida deles. Eu não vou julgar o que eles fazem ou o que eles fizeram. Isso é um problema deles. Repete, eu honro meus pais. Ao meu cônjuge, eu dou a minha vida. E aos meus filhos, eu não controlo, eu treino. Fala, eu treino os meus filhos. Se você não tem cônjuge, tá tudo bem, ele já existe. Você só não conheceu, mas você dá a vida até mesmo para conhecê-lo. E se você tem um cônjuge, tá com dificuldades, dê a sua vida, pois é a coisa mais sagrada de todas. Talvez ele se volte contra você nesse momento, mas tá tudo bem. Você vai fazer o que tem que ser feito e o resultado vai curar. Dentro do teu coração, dentro da tua casa, dentro dos teus negócios. Tudo que você colocar a mão vai prosperar. Mas você está assumindo hoje uma responsabilidade muito grande de não desistir. Respira fundo. Repete comigo. Eu assumo a responsabilidade de não desistir, de melhorar como pessoa e de ser luz. Estica seus braços e fala assim, ó, vamos pra cima. Eu não vou correr de lutar. É isso aí, Ângela. Eu não vou correr de lutar. Vamos pra cima, faça o que tem que ser feito. Desafios vão acontecer, não é mar de rosas. Não é só bonitinho a visualização bonita das pessoas vindo, da prosperidade vindo. Você vai assumir riquezas que você nem imaginava. Mas você tem que ser forte. A referência, anota aí, Salmo 59. Escreve aí, Salmo 59. Foi o que a gente leu hoje, eu quero que você leia e medite sobre essa palavra. O rei Davi foi o rei mais lembrado. Mas ele não corria de luta, não. E ele enfrentou desafios pesados na vida dele. Mas ele foi coroado rei. Ele teve seu tempo. E ele reinou por longa data. Até a velhice dele. Vai pra cima porque coisas muito valiosas estão reservadas para você. Mas essas coisas valiosas, elas dependem de você enfrentar o seu deserto. De você cruzar o seu mar vermelho. E antes de tudo, de você se livrar da escravidão do faraó que te aprisiona. Talvez o seu corpo. Talvez os seus vícios. Começa por aí. A luta é interna. Resolveu a luta interna ou começou a resolver, vai vir a luta externa. E você vai ser forte. E você vai vencer. Conta comigo. Essa live é um espaço para isso. Se você está assistindo a gravação, vem no ao vivo. É cedo, mas você não quer vencer? Se você não aguenta acordar cedo, será que você quer mesmo vencer? Venha, esteja todo dia. Um dia que você desconecta, zoa tudo. Eu não fazia isso no sábado. Eu estou fazendo mais como um assunto elevado do que falar de empreendedorismo, porque eu sei que um dia desvia. Um dia esfria. E eu não quero que isso esfrie. Então esteja presente aqui. Mesmo que você esteja num sentido de acordar e voltar a dormir, tá tudo bem. Mas venha. Esteja aqui. Eu duvido que você não prospere se você estiver aqui me ouvindo todos os dias. Vamos pra cima. Assim como a minha vida mudou absurdamente, a sua vida vai mudar também. Eu já ajudei muita gente a se transformar completamente. E não é sobre mim, não, sobre o que eu fiz. É sobre você. Você pode muito mais. Eu tô aqui só para te mostrar isso. Para dizer para você que você pode muito mais. Acredite em você e conte comigo. Um abraço, fica com Deus e até amanhã no mesmo horário. Amanhã vai ser bem pontual, tá? 5h22 horário de Brasília. Tchau, tchau.